Semana passada a gente começou a falar sobre esse tema, Crescendo com Jesus. E essa série, ela nasce, esse tema, né, essa frase, ela nasce dentro desse texto que Lucas escreve no seu Evangelho. Por que será que Lucas colocou esse detalhe quando ele está descrevendo Jesus no seu crescimento? Ele está dizendo que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas escreve isso depois que Jesus dá aquele perdido numa viagem com a família, e aí ele some, e aí os pais vão achar ele 3 dias depois. Se você fica desesperado, que você perde o seu filho às vezes por meia hora, é que você não sabe que ia ficar 3 dias sem ver o seu filho, não saber onde ele está. Depois que os pais acham Jesus, conversam com ele, levam ele de volta para casa, e aí Lucas fecha esse trecho do capítulo 2 dizendo o seguinte: Jesus ia crescendo, ia se desenvolvendo em sabedoria, em estatura, em tamanho e em graça. E a gente está olhando para isso porque Jesus é a nossa referência. Se a gente quer crescer, se a gente quer amadurecer como discípulo, a gente precisa olhar para Ele. E Ele com 12 anos também é referência para nós. Ele também no seu crescimento, Ele é referência porque Ele passa por todos os processos que nós, como seres humanos, passamos. Agora, a gente não segue Jesus porque Ele é um espírito de luz, né? Porque Ele é um guru do deserto. A gente não segue Jesus porque Ele é apenas um sábio do Oriente. Não. A gente segue Jesus nessa comunidade, se você não sabe, eu vou te falar hoje à noite, porque Ele é o Deus encarnado, que entrou na história da humanidade para resgatar a minha vida e a sua vida. Por que Ele fez isso? No princípio, no começo de tudo, o Papai do Céu criou tudo bonitinho, gente. Perfeito estado. Não tinha problema nenhum, você não tinha problema com seu marido, com a sua esposa, você não tinha problema com dinheiro, você não tinha problema com o vizinho, você não tinha problema com doença, com dor, com desemprego, com falta, com nada. O Papai do Céu fez tudo bonitinho. Chegou um momento em que os nossos primeiros pais falaram assim para Deus: valeu Deus até agora, mas daqui para frente a gente segue. E esse pessoal achou que eles poderiam construir a história deles sem Deus. Talvez como alguns de nós fazemos aqui muitas vezes, achando que a gente pode seguir a nossa vida sem os princípios de Deus. E quando os nossos primeiros pais fizeram isso, houve um rompimento na relação com Deus. E esse rompimento da relação com Deus resultou na morte. Morte física primeiro. A gente é como um laptop que você desconecta a fonte de energia dele. É questão de tempo, ele morre. E nós, desconectados de Deus, vivemos um tanto, talvez 50, 70, 80, 90 anos, e de repente a gente morre. Mas também a desconexão com Deus, gente, gerou, sabe o que? Morte eterna. Se eu e você não compreendemos o amor de Deus, não nos rendemos a esse amor, além da morte física, nós também vamos experimentar a morte por toda a eternidade. Mas o legal é que Deus não deixou isso barato. Ele não deixou a coisa assim. A Bíblia diz que Ele nos amou tanto que Ele nos enviou o Seu Filho. Ele se moveu, Ele enviou o Seu Filho, e o Espírito Santo concebeu o Seu Filho no ventre de uma mulher chamada Maria. Jesus não apareceu do nada assim, voando numa capa de super-herói e disse: hello terra, eu estou aqui para salvar vocês, né? Não, Ele não apareceu mascarado e nem com uma roupa engraçada. Jesus, Ele passou por todo o processo de concepção que eu e você passamos. Ele foi concebido no ventre de uma mulher, ele se tornou um embrião, ele se tornou um feto, depois se tornou uma criança. E ele teve que passar pelo processo de aprendizagem, ele precisou passar pelo processo de aprender a falar, articular as palavras. Ele se encarnou, ele se tornou um ser humano, e passou por todas as limitações que eu e você passamos: cansaço, frustração, tristeza, desânimo. Mas Ele resistiu. Ele resistiu e Ele continuou obedecendo a Deus. E por isso Ele continuou conectado com Deus. E como Ele permaneceu conectado com Deus, sabe o que Ele ganhou? O direito à vida. Sabe por que a gente morre? Porque a gente está desconectado de Deus. Mas Jesus é o Adão que deu certo. O que Adão não fez, Jesus fez. Obedeceu a Deus e não disse: Deus, eu vou construir a minha história do jeito que eu quero. Não. Ele falou: Deus, faz a tua vontade, não a minha. Lá no Getsemane, se vocês lembram bem da história.
Então, Jesus ele ganhou direito à vida, e porque ele ganhou direito à vida, ele falou o seguinte: já que eu tenho direito à vida, eu vou dar a minha vida para aqueles que têm direito à morte, que somos nós, para aqueles que estão desconectados. E como ele optou por isso, na cruz, presta atenção nisso que eu estou falando para você, que a gente precisa ser lembrado disso constantemente. Ele pagou, ele morreu pelos nossos pecados, por todos os nossos pecados, os passados e os presentes e os futuros. Inclusive esse pecado que você está pensando agora aí. Né? E inclusive esse outro que você acha que é muito terrível e que não tem perdão. Qualquer um dos nossos pecados, Jesus morreu na cruz por eles. Por isso, ele é suficiente para nos dar uma vida diferente. Mesmo que os nossos olhos se fechem para essa realidade, a gente morra, em Jesus a gente abre os olhos para a eternidade. A gente continua a nossa existência em Jesus. É por isso que nós seguimos a Jesus, entendeu? Sacou? Que Ele é o Deus encarnado que se tornou ser humano. E eu não preciso de um motivo maior do que esse para poder me render a Ele. Agora, se nós seguimos a Jesus, uma pergunta que a gente tem que fazer é essa daqui, ó. À medida que os últimos anos se passaram, eu e você como discípulos de Jesus, a gente tem se tornado mais parecidos com Ele? À medida que eu e você vamos vivendo e dizemos que somos seguidores de Jesus, a gente tem ficado mais parecido com Ele? A gente tem sido mais bondoso como Ele? A maneira como a gente se relaciona com a nossa família tem mudado ao longo dos anos? A maneira como eu me relaciono com a minha esposa? A maneira como eu me relaciono com os meus filhos? Eu tenho lidado diferente com as pessoas que antes eu lidava mal com elas, mas como eu me tornei discípulo de Jesus, eu comecei a ficar parecido com Ele. Agora, 3, 4, 5, 10 anos depois, eu lido com essas mesmas pessoas de maneira diferente? Jesus tem sido visto em mim, ou é só papo furado? Como comunidade, a gente tem que fazer, como indivíduo, a gente faz essa pergunta. Mas também a gente tem que fazer essa pergunta como igreja, como comunidade. Se ao longo da nossa vida como comunidade cristã, nós temos sido mais parecidos com Jesus, naquilo que a gente faz, nas nossas posturas, nas nossas posições. Quando uma cidade como Lagoa Santa olha para a comunidade Aliança, o que ela vê? Ela vê um bando de gente metido, um bando de gente religioso, um bando de gente hipócrita, ou eles veem um bando de gente que ama Jesus, que ama como Ele, que tem misericórdia como Ele, e que também tem seriedade como Ele, e está crescendo como Ele. Olha, hoje à noite a gente vai falar muito pesado sobre maturidade, sobre estatura, crescer em estatura. Você que não teve semana passada, a gente falou sobre sabedoria. Porque Jesus ele cresceu e ele precisou se tornar sábio. E como que ele se tornou sábio? Aos pés de quem era sábio. Sentado e ouvindo, fazendo perguntas. E ele foi desenvolvendo sabedoria. Sabedoria é um presente que Deus nos dá. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus, Ele dá. Sabedoria é fruto de uma atitude. Quais são as atitudes que você tem tomado para se tornar sábio? Quem são as pessoas que você tem ouvido? Quem são as fontes de sabedoria que você tem para si? Se você anda com um tolo, você vai se tornar tolo. Se você rende o seu coração ao tolo, você vai se tornar tolo. Não que você não possa ter amizade com um tolo. Mas se há um tolo que você pede conselhos e segue os conselhos do tolo, você vai se tornar tolo. Sabedoria vem a partir de uma atitude onde a gente decide, eu quero me tornar sábio. Mas também sabedoria é uma consequência da nossa obediência. Porque quando a gente pede sabedoria a Deus, 300 metros depois vem, sabe o quê? Provação. Por isso que o Tiago, quando ele fala que quem tem falta de sabedoria, antes peça a Deus, antes ele falar isso, ele fala o seguinte: irmãos, tem um motivo de grande alegria passar por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, uma vez que vocês são provados, isso produz perseverança, insistência, maturidade em vocês. E isso vai tornar vocês plenamente íntegros. No entanto, se você não consegue viver isso, porque você se acha um tolo, peça sabedoria. Tiago fala, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. Para quê? Para você passar, para eu e você passarmos pelas condições adversas da nossa vida. Hoje, eu vou falar com vocês sobre estatura. E olha, a palavra estatura ela é muito conhecida de vocês. A palavra que Lucas usa no grego, no seu evangelho, é a palavra relíquia. Se trocar o acento, você vai ter uma palavra em português, relíquia. E às vezes ele usa essa palavra lá no evangelho, por
por exemplo, como lá em capítulo 19, para falar da altura de Zaqueu. Zaqueu era um homem de baixa estatura, de baixa reliquia. Mas também essa palavra reliquia é usada lá em Efésios, quando ele fala que a gente está crescendo e amadurecendo à estatura de Cristo. Ele usa lá em Hebreus, quando ele fala de Sara, por exemplo, que Sara já era uma mulher de avançada idade, uma mulher madura. Ele vai falar que Sara era uma relíquia, uma reliquia. Por isso, eu e você estamos caminhando para nos tornarmos relíquias. Algo que não perde o seu valor, mesmo apesar depois de passar tanto tempo. Essa palavra estatura, ela tem a ver com tamanho físico, e hoje nós não vamos conversar sobre tamanho físico, tá? Daqui uns dias, com certeza, mas hoje não. Hoje eu quero falar com vocês sobre isso, sobre maturidade. Porque, gente, maturidade na nossa sociedade é um tema complicado, vocês não acham? Olha só, a gente sofre de um fenômeno psicossocial que vocês já ouviram falar, adolescência. Vocês já ouviram falar nisso? Que eu vivi numa época, e alguns de vocês aqui também, que a gente passava a adolescência inteira querendo fazer 18 anos. Para poder ver algumas coisas que a gente só podia ver com 18 anos, não era? Quando na adolescência eu achava no meio das coisas do meu irmão uma revistinha, daquelas que vocês sabem do que eu estou falando, aquela era uma relíquia. Aquela a gente guardava aquilo assim debaixo de umas roupas no guarda-roupa, para o pai e a mãe não descobrir, e de vez em quando a gente dava moral, mas não podia. Mas quando você fazia 18 anos, você podia assistir filmes proibidos, você podia olhar coisas, você podia comprar algumas coisas na banca que ninguém ia duvidar de você. Se duvidasse que tinha identidade, falava, estou aqui, eu tenho 18 anos, eu posso consumir esse material, rapaz. No entanto, hoje o camarada, com 9 anos, ele tem acesso à pornografia. Sabe qual é a média de idade no mundo que as crianças têm acesso à pornografia? 9 anos. Média. Seu filho e sua filha têm 9 anos, 10, 11. Há uma grande probabilidade, estatisticamente falando, de que ele já tenha tido contato com a pornografia e você ainda não sabe disso. Pode olhar para os seus filhos e falar em casa, eu vou te fazer uma pergunta. Hoje, com 9, 10, 11 anos, o camarada entra na internet e ele acessa todo tipo de lixo dessa natureza. Ele não precisa esperar os 18 anos. Mas também na minha época não era perfeito. Sexo no namoro, ele estava no lugar de onde ele nunca devia ter saído. O cara ter sexo, sabe o que ele tinha que fazer? Crescer, trabalhar, pagar as contas, aí ele podia ter sexo. Hoje, o cara tem sexo sem crescer, sem trabalhar e sem pagar as contas. Aí, para que ele vai querer crescer, trabalhar e pagar as contas, se ele tem o sexo na hora que ele quer? Vou repetir, o pessoal está cansado de me ouvir falar aqui, principalmente a turminha aí da geração mais nova. Quer continuar sendo moleque? Meninas, querem fazer dos seus namorados uns perfeitos meninões? Continuem dando sexo para eles. Eles não vão crescer, eles vão demorar para crescer. Você vai ter com 45, com 50 anos, ele não vai ter casado com você, porque ele já tem o que ele quer de você. Isso aí gera adolescentes. O cara olha para o sexo não mais como um momento de expressão de amor entre um casal que está comprometido. Não olha mais para o sexo como uma expressão de intimidade, mas o sexo agora é um acessório de entretenimento, atrelado a duas coisas. Sexta-feira tem um bom filme no cinema, um bom chopinho e uma boa noite de sexo. O sexo vira um entretenimento, deixou de ser algo para intimidade, para a construção da vida. Isso tem criado adolescentes. Agora, postura dos pais também, da criação dos filhos, tem formado gente adolescente. Porque os pais ficam esse negócio de proteger os filhos de tudo, os camaradas não passam por problemas difíceis, porque os pais falam assim, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Então eu vou colocar ele numa redoma, e aí eu não deixo ele quebrar a cara, eu não deixo ele só
ele experimentar frustração. E aí o camarada vai vivendo, vai ficando mais velho, e ele acha que frustração é coisa do outro mundo. E que ele não aceita, que ele determina que ele não aceita momentos difíceis. Ainda mais se ele for formado numa igreja neopentecostal, dessas que diz assim, eu não aceito a aprovação, eu rejeito. O pau está quebrando, o mundo está caindo em volta dele, ele está dizendo, eu rejeito isso, eu determino, eu amarro o diabo, blá, blá, blá. E o cara não enfrenta a tentação, não enfrenta o momento difícil, a provação na sua vida. Então, se a gente vai falar de maturidade, de estatura, porque Jesus ia crescendo em maturidade, ele se tornando um homem. Não tem como você falar de uma maturidade espiritual sem conceber que a pessoa também seja madura emocionalmente. Não tem como a gente falar de maturidade espiritual se você ainda é um menino e uma menina, moralmente falando. Por exemplo, talvez algumas mulheres aqui estejam se perguntando, será que eu me casei com um adolescente? Ou será que eu vou me casar com um adolescente? Eu andei pesquisando e descobri uma forma para você descobrir se o teu marido é um adolescente. Você vai ter que observar ele dormindo. Você vai ter que observar ele dormindo. Quando estiver dormindo, você para, olha para ele. Se ele dormir desse jeito aqui, ó. Como é que ele tem que dormir? Se ele dormir desse jeito aí, você está enrolado. Ele dorme assim, não, o Charles não dorme assim. Nem assim também, né, igual verguinho na boca. Né? Ó, se o teu marido dorme desse jeito, provavelmente você está enrolado, você vai ter que marcar um aconselhamento aí na quarta-feira com os pastores, para a gente poder conversar com o seu marido e conversar com você direitinho. Talvez você vai ter que observar de novo o seu noivo. Tá? Pergunta para a mãe do seu namorado se ele dorme desse jeito. Se ele dormir assim, cara, sai fora, que isso aí é criança, você é adolescente, você não é homem não. Você é homem disfarçado, você é adolescente disfarçado de homem. Esses caras, adolescentes, a gente já falou aqui várias vezes, os caras não assumem compromisso, não persistem nos compromissos. O cara começa a namorar, ele tem um probleminha, ele escapa fora. Eu não sei se eu dou conta de aguentar isso aí por mais anos. Eu não sei se eu consigo casar. Esses são os adolescentes de hoje. A hora que o pau começa a quebrar, eles escapam fora. Eles procuram sempre uma aventura mais prazerosa. Eles não suportam adversidades, pressões. São movidos pelas emoções, pela vontade. Não tem esse negócio de eu preciso. Se eu não quero, acabou. E aí você gera pessoas instáveis. Pessoas que eles não conseguem se manter no relacionamento, não conseguem se manter no compromisso, não conseguem assumir, por exemplo, responsabilidade. O adolescente é um cara que foca só em si mesmo, ele não consegue servir o outro. Ele só quer saber do bem-estar dele, ele nunca abre mão do dele em prol de um coletivo. Cara. E ele gosta de terceirizar a responsabilidade. Nunca a culpa é dele, os outros é que são responsáveis. Sabe por quê que ele não assume responsabilidade? Porque desde cedo os pais assumiram a responsabilidade por ele. Quando a multa chegava lá em casa, o pai falava assim, não filhão, deixa que eu pago essa para você. E a mãe falava assim, ô filhinho, para sua carteira não ficar cheia de pontos, então passa a sua multa para a minha carteira. E aí o camarada não sabia o que era enfrentar as consequências de uma multa, de uma alta velocidade. O problema dessa turma do adolescente é sempre o chefe, nunca ele. O chefe que não compreende. O chefe que é um xarope, que é um ranzinza. É a mãe que não aceita. É o marido que não compreende. É a mulher que não sabe perceber o mundo como ele. E aí, o camarada passa 5, 10 anos fazendo terapia, tentando descobrir quem que é o responsável pela desgraça que ele se tornou. Vai tomando decisões erradas ao longo da vida, só quer fazer as coisas do jeito dele, e aí 10 anos no terapeuta, não, porque minha mãe quando me abraçava, quando eu era pequeno, meu pai não olhava para mim, a culpa do meu pai, geralmente pai e mãe, leva a culpa que não é deles muitas vezes. Sabe, gente, a gente fala isso brincando, mas isso é uma epidemia social hoje. E eu vejo isso aqui na nossa comunidade, na nossa igreja. E eu não estou falando dos jovens não, eu estou falando dos adolescentes. Tem muito jovem adulto aqui na nossa igreja, maduro, homem. Tem uns que estão tentando se tornar homens, mas tem muito adolescente aqui. Se você é parte dessa geração, eu tenho uma notícia boa para você. O Evangelho pode mudar a sua vida. O Evangelho pode fazer você diferente na sua geração.
se você entender o Evangelho, se render a ele pode se tornar uma pessoa diferente. Sabe por quê? Dentro das igrejas evangélicas, muitas vezes as pessoas não entendem essa necessidade de você amadurecer na relação com Jesus. A pregação do Evangelho é pobre muitas vezes. Aliás, nem tem o Evangelho. E quando não se tem o Evangelho numa igreja, as pessoas que frequentam essas igrejas, elas não amadurecem. Elas apenas se vestem de uma roupa gospel. Só que o cara continua sem compromisso, o cara continua servindo a ele mesmo, o cara continua refém das suas vontades e das suas emoções, o cara ainda continua achando que o problema não é ele. O cara canta, o cara veste camisa, o cara tem adesivo no carro, o cara é o gospel. Mas ainda é uma pessoa que não tem se parecido e não tem se tornado mais parecido com Jesus ao longo da caminhada. Sabe qual é uma das ameaças para uma comunidade cristã? Talvez para a nossa comunidade? Ou para aquelas comunidades que têm o desejo de levar a sério a Bíblia e o discipulado de Jesus? É que algumas pessoas de outras comunidades chegam na nossa comunidade ou em comunidades sérias e elas não conseguem distinguir a diferença da visão, da missão. E elas acham que elas podem vir e se tornar espectadores aqui também, consumidores. E eu preciso dizer para você que a nossa comunidade quer ser uma comunidade de discípulos de Jesus, pessoas que querem se tornar iguais a Jesus, engajadas na missão. Nós queremos amadurecer por causa disso. 3 anos atrás eu tive uma série aqui na igreja, não sei quantos de vocês lembram, chamada Igreja Eu Estou Fora, baseado nesse livro. E naquela época a gente viu bem resumidamente o seguinte, que existem pelo menos 3 tipos de igreja. Uma igreja hospital, onde o pastor é tido como capelão. E um capelão no hospital, o que ele faz? As pessoas estão com problemas, as pessoas estão doentes, as pessoas estão com problema de saúde, ele chega lá, ele encoraja, ele fala, não meu filho, vamos, resiste, passa a mão na cabeça, dá uma encorajada. O capelão não chega no hospital e fala assim, numa sala de uma enfermaria, e aí pessoal, vamos sair dessa cama e vamos andar porque o dia hoje promete, nós temos uma missão que é cuidar dos outros pacientes do hospital. Paulo, você que tem vivência no hospital, o capelão não pode fazer isso. Se o capelão fizer no hospital, então manda ele embora. Por quê? Porque o capelão é para quê? Para encorajar, é para falar, tadinho, vem cá, um abracinho, né? E segue ali em frente. Mas para cá, nos últimos 20 anos surgiu a igreja empresa. Hoje o pastor é um cara mais visionário, um cara todo articulado, ele consegue mobilizar pessoas, ele consegue estabelecer visão, planos. Fantástico! Só que daí, os seus crentes, os seus membros, se tornam consumidores de um bom serviço evangélico. E aí a igreja se torna um balcão de serviço. Gente, o problema é que esses 2 modelos de igreja geram pessoas imaturas e não gente madura. O primeiro gera gente dependente, o segundo gera gente egocêntrica. Porque consumidor é altamente egocêntrico, você sabia? Quando você não cumpre com o combinado, quando você não dá o que ele agrada, ele troca o fornecedor, ele troca de estabelecimento. E as pessoas trocam de igreja assim. Das igrejas mais convencionais, o cara às vezes passa 20, 30, 40 anos e ainda se vê como um coitadinho, se vê como um problemático, precisa do pastor para coisas básicas, que ele já não teria que precisar mais, ainda continua, é um adolescente espiritual. Agora, quando você pega Efésios capítulo 4, você vai ver que o pastor, a igreja missional. O que é missional? Uma igreja em missão. Nessa igreja o pastor é uma espécie de mentor, uma espécie de guia. Por quê? Porque numa igreja missional as pessoas querem fazer o quê? Ser discípulos de Jesus. E o pastor ajuda essas pessoas a ganhar maturidade. Gente, o que é o maior anseio de um discípulo? Vocês têm ideia? O que é o maior desejo de um discípulo? Ser igual ao mestre. Quem é o nosso mestre? Jesus. Então o nosso maior anseio deveria ser o quê? Nos tornarmos mais parecidos com Ele. E numa igreja missional, pastores devem incentivar os membros dessa igreja a se tornarem mais parecidos com Jesus, a crescerem, a se tornarem gente que ama a Deus e anda em missão, porque lá em Efésios mostra que quando um discípulo chega à maturidade, à estatura de Cristo, ele se engaja no serviço com os outros e se engaja na missão. Por que esse negócio está tão vinculado à maturidade, gente, esse negócio de uma igreja missional?
Porque quando uma igreja, uma comunidade cristã numa cidade, ela entende o Evangelho, ela se torna mais parecida com Jesus, na sua postura, na sua maneira de ser, essa igreja ganha qualidade de vida. Na medida que um médico, na medida que um advogado, na medida que um faxineiro, que um atendente de balcão, ele se torna mais parecido com Jesus, sabe o que acontece? As suas posturas e a maneira como ele vive começa a influenciar a cidade onde ele mora, os cantos aonde ele está metido. Vou mostrar para vocês um pouco como que isso acontece numa igreja, numa cidade chamada Éfeso, hoje à noite. Vamos fazer um estudo de caso na cidade de Éfeso, onde havia uma igreja e aonde o Evangelho causou um rebuliço, causou uma mudança nessa cidade. Atos capítulo 19, versículos 1 em diante, diz que Paulo estava em Corinto, atravessando as regiões altas, e ele chegou em Éfeso. E ali ele encontrou alguns discípulos. Ele chegou em Éfeso e percebeu que tinha alguns discípulos que tinham ouvido o Evangelho, mas ainda não tinham entendido direito todas as coisas. E aí Paulo ia para as praças públicas, pregava o Evangelho, descobria mais um pessoal que cria e outros que tinham crido, mas não tinham compreendido ainda tudo. Ia para a sinagoga, pregava mais um pouco do Evangelho, aí parecia mais pessoas que não tinham entendido o Evangelho. Sabe o que ele fazia? O texto vai dizer que ele reuniu esse pessoal e começou a se encontrar com eles numa escola durante a semana. E por 2 anos, quase 3 anos, ele se reunia com essa turma e ele ensinava para esse pessoal o quê? O Evangelho. Ensinava a vontade de Deus para esse pessoal. E aí o versículo 18 vai dizer: muitos dos que creram vinham, confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo, presta atenção nisso, gente, reuniram os seus livros e os queimaram publicamente. Quando esse pessoal compreendeu o que Jesus fez na cruz, eles entenderam que eles não precisavam de mais nada além de Jesus. Para se reconciliar com Deus, eles não precisavam de mais nada. Então eles romperam com toda a forma de religiosidade, com toda a forma de crendice, romperam com tudo e disseram: nós queremos ficar só com Jesus. É importante você perceber isso, porque hoje a espiritualidade é vista muitas vezes como um supermercado. O camarada passa no balcão do Seitianoê, pega um potinho de Seitianoê, vai na terça-feira no mercado, pega lá na seção do espiritismo algumas coisas que ele achou legal, depois na quarta-feira ele passa lá no budismo, cata mais um quilo de budismo, na quinta-feira, claro, ele vai numa igreja neopentecostal porque lá tem algumas promessas muito interessantes e tem alguns sonhos proféticos, uns negócios assim que ele precisa. E aí, na sexta-feira, ele continua na busca pela sua espiritualidade e vai numa igreja mais avivada, pula, canta um pouquinho. E claro, no domingo, ele precisa ir numa igreja tradicional evangélica. Sabe por quê? Porque os filhos dele precisam de crescer com uma referência. Quanta gente eu já vi falando assim para mim: eu não preciso, mas os meus filhos precisam crescer num ambiente saudável. Isso não é espiritualidade, isso não leva você à maturidade. Juntar todo esse negócio num pacote e achar que isso daqui vai fazer você uma pessoa madura, uma pessoa que anda com Jesus com segurança. Pelo contrário, isso vai ser refém cada vez que você passa por um problema, cada vez que você tem uma dificuldade, você fica tentando achar a sua solução em cada uma dessas coisas. Esse pessoal queimou os livros de ocultismo dele. E o valor calculado desses livros, sabe quanto que era? 50 mil dracmas. Sabe quanto que é 50 mil dracmas? Uma dracma é o salário de um trabalhador braçal, de um dia. Para ficar mais fácil a nossa conta, quem tem calculadora aí, pega aí o salário mínimo. Quanto que é o salário mínimo hoje? 788. Divide aí por 22 dias de trabalho. Quanto que dá? 35? 36. Vezes 50 mil. É que eu já falei 30, tem um pessoal aqui que falou: 22, então... 1.790.000. O quê? 1.790.000? Gente, 1.800.000. Olha, a gente precisa de dinheiro aqui fazer algumas coisas. Os caras queimando 1.800.000 reais em livros. Sabe por quê? Perceberam que Jesus era tudo que eles precisavam. E por isso que eles romperam. Jesus era a única pessoa que eles poderiam e precisavam para crer nas suas vidas, para serem reconciliados com Deus. E quando eles entenderam isso, sabe o que eles fizeram? Eles romperam. Romperam com o quê? Com as suas crendices,
com as suas superstições, com a sua macumbaria evangélica. Porque hoje você tem gente que até crê um pouco no Evangelho, gosta um pouco de Jesus, mas aí deixa na manga algumas coisas que não dá pra gente entender. É gente que não sai de casa sem olhar no horóscopo. É gente que não vai, não vou deixar ninguém ler minha mão, mas vai buscar profeta, porque essa profeta fala o futuro dela. É gente que não sai de casa sem ungir o pé com óleo. É gente que pega óleo dentro de casa e unge chave de carro, e unge porta de casa, e unge roupa, unge cueca de marido, unge tudo, para ver se resolve as coisas. Gente, isso é crendice. Gente que diz que crê em Jesus, que Jesus é suficiente para salvar a vida. Gente que diz que Jesus é suficiente para cuidar das nossas necessidades. Gente que diz que Jesus é suficiente para nos guiar nos momentos de deserto. Só que quando a coisa aperta, o camarada vai para a toalhinha. O camarada vai para a igreja onde distribui a rosa abençoada. Para com isso, rompa com isso hoje. Isso te dá insegurança demais. Te faz refém. Para de ser supersticioso. Para com essa superstição evangélica. Para com essa simpatia evangélica. Eu conheço alguém aqui que... ainda já fizeram isso também, mas tem alguém na nossa comunidade que viveu um tempo nos Estados Unidos, e ela na época ela falou que ela pagou para um dos pastores subir com o helicóptero que ele ia voar na cidade e ia ungir a cidade. E ela pagou lá, acho que uma grana para ele, e falou assim para ele: olha, derrama uns 2 litros desse óleo aqui na minha casa. Aqui na Água Santa já eu sei pela história aqui que já sobrevoaram a lagoa e ungiram a lagoa. Desculpa, gente, crendice. Feitiçaria esse negócio. Não tem nada a ver com o texto de Tiago. Quando ele fala para ungir os doentes com óleo, não tem nada a ver com isso. Esse pessoal rompeu. Talvez o desafio dessa noite para você seja: rompa, quebre, rompa para esse negócio. Fique só com Jesus. Ele é suficiente, Ele te ama, ponto. Dessa maneira, a palavra do Senhor se difundia em Éfeso. Ela se espalhava lateralmente, né? Ela ia entrando, todo mundo ia ouvir o que estava acontecendo, mas ela também se fortalecia, porque começava a trazer transformações para a cidade de Éfeso. Começava a criar raízes profundas. Por exemplo, Éfeso começa a viver uma grande loucura, porque de repente as práticas da cidade começam a mudar. Isso afeta a economia, afeta a política, cultura, a ponto de, sabe acontecer o quê? Éfeso tinha um grande ponto turístico, vocês sabem qual é? O grande templo da deusa Ártemis, ou Diana, que era a deusa da fertilidade. E esses cultos a Ártemis eram grandes orgias sexuais. O pessoal vinha de longe, esperava fazer os 18 anos, e vinha de longe para cultuar Ártemis. Então todo mundo ganhava com isso na cidade. A política, a economia da cidade estava em torno disso. Por quê? Porque quando o pessoal vinha para visitar o templo da deusa e cultuá-la, o pessoal trazia dinheiro. Então os restaurantes, os hotéis, o pessoal do táxi, o pessoal das minivans, os motoboys, todo mundo ganhava com isso. E aí tinha um grupo que tinha enriquecido com essa prática do culto a Diana, e eles vendiam estatuetas de prata para as pessoas. E aí, como o evangelho começou a se espalhar nessa cidade, o líder do sindicato chamou o pessoal e falou o seguinte: gente, nós vamos fazer um negócio. Paulo, com esse evangelho, com o caminho que ele está espalhando, ele está acabando com o nosso negócio. Vai falir a nossa profissão. Você já parou para pensar que quando o evangelho entra na nossa vida, talvez, na nossa cidade, alguns negócios vão sumir? Eu espero que não seja o seu. Olha o que ele diz: gente, não somente há perigo da nossa profissão perder a sua reputação, há o perigo da nossa profissão desaparecer, porque o que a gente faz não é coerente com o evangelho. Mas também o grande templo da deusa Ártemis vai cair em descrédito, e a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, será destituída de sua majestade divina. Quando o evangelho entra na nossa vida, deuses são destituídos. Quando o evangelho começa a se espalhar numa cidade, os deuses dessa cidade são destituídos. Quais são os deuses de Lagoa Santa? Porque nós não temos o templo da grande Ártemis aqui. Né? Não temos o templo da deusa Diana.
Quais são os deuses, gente, da nossa época? Sucesso profissional é um deles. Prazer sexual é um deus. Dinheiro não preciso nem falar. O que mais? Estética. Corpo malhado, barriga chapada, negativada. Isso é uma idolatria lascada. Eu sei, eu não vou dizer que eu sou gordinho, não. Gente, eu sei que eu sou gordo, eu peso 130 quilos para quem tem dúvidas, tá bom? Eu sei que gordura abdominal traz risco maior à saúde, de infarto, eu sei que isso complica o coração, eu sei que eu preciso emagrecer, eu sei que eu preciso fazer algumas coisas para mim não morrer cedo, estou sabendo, mas eu não aguento esse culto ao corpo que tem gente que quer que eu fique parecendo um cara assim, todo malhado, barriga tudo de tanquinho, não vai rolar isso, gente. Tem gente que acha que eu preciso mudar minha vida radicalmente, não por causa da minha saúde, mas por causa da minha estética. Eu sei, só que eu sou de frente, eu preciso talvez às vezes ter uma gringa, mas gente, isso não é essencial, eu não tenho esse Deus na minha vida, eu tenho outros deuses na minha vida. E nós só vemos, os gordinhos sofrem com isso porque a nossa sociedade olha para os gordinhos. Eu estou fazendo desabafo. Olha para os gordinhos. E olha de cima e embaixo e fala assim, você que é pastor. Às vezes eu não posso nem pregar aqui sobre cuidar de corpo, porque é coerente. Mas essa idolatria ao corpo, esse pessoal querendo parecer manequim, gente, o Evangelho precisa entrar nas nossas vidas. Você quer ser bonito? Ótimo. Você quer ter saúde? Perfeito. Mas cuidado para eles não virar um Deus na sua vida. Porque o Evangelho precisa entrar aí e precisa destituir esses deuses. Talvez a questão da estética, do dinheiro, do prazer sexual, seja lá o que for. O que aconteceria, gente, se na nossa cidade de Lagoa Santa essa igreja crescesse, se espalhasse e começasse a viver os princípios de Jesus? Quais são os deuses que essa cidade seria destituída? Corrupção? Roubalheira? Má administração? Só que isso precisa acontecer através de uma comunidade que vive o Evangelho e que amadurece, e não uma comunidade de consumidores e clientes, espectadores, que estão buscando apenas o seu próprio conforto. Está aqui o poder de uma igreja missional. Presta atenção nisso. Uma igreja transforma a cidade, não porque os cristãos vêm aos domingos na igreja, ponto. Definitivamente vir aos domingos na igreja não transforma a cidade, mas porque os cristãos que vêm aos domingos na igreja entram na cidade, em todos os cantos da cidade, de segunda a segunda, vivendo o Evangelho na sua amplitude. É isso que transforma a prefeitura, é isso que transforma a administração pública, é isso que transforma escolas, empresas. É quando eu e você, como discípulos de Jesus, vivemos o Evangelho ali onde a gente está inserido, querido. Mas a base de tudo isso, sabe o que é? Maturidade, qualidade. Uma igreja que não tem qualidade, que não tem maturidade, nunca vai conseguir ter esse impacto numa cidade. Olha só, o Paulo, ele conversa com o pessoal de Éfeso, ele precisa dar uma saída, ele vai para Jerusalém. Antes dele ir para Jerusalém, ele vai até o porto de Mileto, e lá no porto de Mileto ele manda chamar, sabe quem? Os presbíteros da igreja de Éfeso. Sabe quem são os presbíteros? Os presbíteros eram o pessoal mais maduro, o pessoal, os anciãos, os supervisores, que não tem necessariamente a ver com idade, mas tem a ver com gente que ganhou maturidade na sua vida. Agora, sabe o que é legal nesse texto aqui? Quanto tempo Paulo tinha ficado em Éfeso? De 2 a 3 anos. E agora diz que ele mandou chamar o pessoal maduro da igreja de Éfeso. Como é que em 3 anos Paulo conseguiu formar pessoas maduras na cidade de Éfeso? Qual que é o método genial para em 3 anos ter emergido gente bem resolvida com Jesus e que conseguia ser madura? Se Mileto fosse a 5 quilômetros daqui, Paulo mandasse chamar os crentes, os maduros, os presbíteros da comunidade de aliança, você estaria no meio desses presbíteros? Você estaria no meio desses maduros? Qual que é o método de Paulo? Paulo fala para esse pessoal lá no Mileto, chama os presbíteros e fala: gente, vocês sabem que eu não deixei de pregar a vocês publicamente
Vocês sabem que eu não deixei de ensinar para vocês tudo, de casa em casa. Essa pregação é uma pregação pública. Se reunir com o pessoal e publicamente pregar. E durante a semana eles ensinavam esse pessoal de casa em casa. Sabe qual é o método genial de Paulo para formar cristãos maduros? O encontro público e de casa em casa ele ensinava o pessoal a Bíblia. Não é genial isso? Como seria bom se na comunidade aliança nós usássemos esse método? Como seria ótimo se na comunidade aliança nós usássemos esse método, mas eu acho que a gente não tem usado. Algumas igrejas não crescem, não impactam, não amadurecem, porque talvez não usam essa metodologia. Mas aquelas que usam, talvez nessas igrejas exista uma falta de intenção dos próprios crentes para amadurecer. E é por isso que a nossa igreja se encontra uma vez por semana. E a gente prega publicamente, de manhã e à noite. E durante a semana, você tem um ensino da palavra em casa. Mas não tem 30% da igreja que participa dos grupos pequenos, dos grupos de vida. E talvez isso seja a falta de consciência de querer amadurecer. De achar que isso não tem intenção. O que Paulo ensinava para esse pessoal? Em casa e publicamente. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisavam converter-se a Deus. E essa palavra conversão que eu preciso corrigir ela hoje à noite para vocês. Porque tem gente que usa a palavra conversão para dizer daquele evento de 1 ano, de 5, de 10 anos atrás, onde você se rendeu a Jesus, ou onde você se batizou. Aí o cara fala assim, não, porque eu me converti há 1 ano, eu me converti há 15, há 30. Deixa eu falar para você, essa conversão que Paulo está dizendo aqui, é uma coisa diária. Se você não se converte diariamente aos princípios de Deus e não rende a sua vida diariamente, eu acho muito difícil que você tenha se convertido a 30, a 15, a 20, a 2, a 5 anos. Porque isso é o que Paulo estava ensinando constantemente para eles, que eles precisavam converter-se a Deus com arrependimento e fé no Senhor Jesus. Paulo chama os presbíteros, desculpa, França, o Paulo chama os presbíteros em Mileto, porque também o momento que ele está vivendo é um momento complicado, é um novo momento. E ele fala, gente, eu vou para Jerusalém agora, eu não vou saber o que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer ali. E agora eu sei que nenhum de vocês, entre os quais eu passei pregando o reino de Deus, eu sei que vocês não vão ver minha face de novo. É despedida. Paulo está fechando o ciclo com aquela turma que ele estava guiando na maturidade. E ele estava dizendo, por 3 anos eu me doei para vocês, eu ensinei, agora está na hora, sabe por quê? De vocês doarem. Agora está na hora de vocês assumir a responsabilidade. Sabe, a gente como pastor, como líder, às vezes a gente precisa fechar o ciclo no nosso ministério. Porque se a gente não fecha ciclo, a gente começa a formar discípulos da gente mesmo. Começa a criar aquele pessoal que só quer estudar a Bíblia com a gente. Aquele pessoal que só quer ouvir a gente pregar. E aí a gente acaba formando gente que não consegue caminhar sozinho depois e crescer em Jesus. Quantas vezes você já me viu pregando aqui domingo? E alguns de vocês ao longo desses 7 anos, você me viu pregando aqui no domingo e durante a semana eu estava dentro da sua casa, ensinando a Bíblia para você e para os seus amigos. Mas a gente chegou lá que a gente precisa fechar o ciclo. E quando a gente não fecha o ciclo, em vez de a gente criar gente madura, a gente cria gente dependente e consumista. E sabe, a gente gosta disso, a gente pega nisso porque a gente começa a se sentir lisonjeado. Pô, o cara só quer estudar comigo, só gosta da minha pregação. Mas a gente precisa fechar com isso. Paulo está fechando um ciclo e está dizendo assim, olha, eu declaro para vocês hoje que eu estou inocente do sangue de todos vocês, pois eu não deixei de ensinar a palavra de Deus para vocês. E aqui vem o desafio da maturidade, Paulo. Sabe qual é? Então, gente, cuidem de vocês mesmos. Ele não está dizendo assim, se vira agora, não quero nem saber o que vocês vão fazer. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, olha, vocês já têm o suficiente. O básico vocês ganharam. Eu ensinei para vocês. Agora vocês têm condições de seguir estudando juntos e crescendo e amadurecendo juntos. Paulo está dizendo aqui que tem que chegar um momento da nossa espiritualidade, da nossa vida, que as coisas básicas não podem mais nos roubar. Coisas de criança, picuinhas bestas. Chamar o pastor na sua casa para perguntar para o pastor se você deve ou não perdoar o fulano. Claro que deve perdoar, não chama para isso. Gente que está há 30 anos, há 10, há 5 anos, lidando com coisas que já devia ter aprendido a superar. Paulo está dizendo, cuide de vocês mesmos, vocês já estão prontos para seguir. Se você precisa de uma coisa mais séria na sua vida, você tem pastores, você tem líderes para te ajudar a superar esse momento. E ele vai além, gente.
Cuidem de vocês mesmos, de quem mais? Rebanho. Do rebanho. Como é que você ouve essa palavra hoje à noite? Eu sei que já deu 1 hora quase de pregação. Não deu ainda, mas vai dar. Com certeza, não tenha dúvida. Tá? Eu preciso falar isso hoje à noite para vocês. Como é que vocês me encarariam se eu chegasse para vocês e falasse assim, gente, estou indo embora e não sei o que vai acontecer, mas olha, eu ensinei vocês, agora vocês seguem em frente. Cuidem de vocês mesmos e cuidem desse rebanho aqui. Como é que você receberia isso? A gente ia embora junto. Imaginei. Brincadeira assim. Percebe o preço da maturidade das nossas vidas? A gente não assume as responsabilidades da nossa vida normal, a gente quer namorar, não quer casar, não quer ter filhos. Dentro da comunidade cristã, a gente também não quer cuidar dos outros. A gente não quer ajudar, a gente não quer ensinar. Porque a gente acha que precisa de muito tempo para fazer isso. Só que Paulo, em 3 anos, ele levantou pessoas sobre as quais ele deixou elas incumbidas de cuidar do rebanho de Deus. Olha, gente, como eu falei aqui na Priscila, quando ela estava apresentando ela, o Daniel e o Benício, você sabe que uma pessoa se estabeleceu, que está amadurecendo, é quando ela não tem medo de assumir responsabilidade sobre outros. Aí você sabe que ela está madura. Ela não está perfeita, mas ela é uma pessoa consciente, consistente. É uma pessoa bem resolvida com questões básicas. Por isso eu estou falando para essa rapaziada, jovens aí, vocês que vão dos 15 aos 25, aos 30 anos, e se tiver os adolescentes aí, vale para você também. Não tenha medo de assumir responsabilidades na sua vida. Isso vai te amadurecer, isso vai te fazer uma pessoa firme. Sabe para quê? Para pastorearem a igreja de Deus, para poder cuidar de outras pessoas, e a igreja de Deus não é dele mesmo. Para a gente começar a caminhar para o nosso final. Você sabe como é que uma águia, não é aquela historinha fantasiosa que a águia sobe no alto e tira o bico, e tira as gases, e se defende todo. Isso é mentira, tá, gente? Desculpa se eu estou quebrando castelinhos de alguns, mas isso é só uma história para motivação. Mas tem uma história da águia que é verdadeira. Sabe como é que a águia ensina seus filhotes a voar? Mais ou menos como um amigo meu ontem estava querendo ensinar o namorado da irmã dele. Assim, ó, meu querido, você sabe voar? Vem cá, você vai aprender a voar agora. Ela assim, é engraçado. O ninho da águia geralmente é alto. Quando os filhotes estão na hora de aprender a voar, ela empurra eles e fala, meu filho, você sabe voar? Não, mãe. Então você vai aprender agora, e ó. Não dá nem tempo de pensar, a hora que ele vê já está no ar. E aí a mãe águia, apesar de parecer cruel, ela olha de cima e fica só fitando. A hora que ela vê que o bichinho não vai abrir a asa, ela pula atrás dele, dá aquele rasante, pega ele nas costas, sobe, coloca ele no ninho de volta e fala, meu filho, você sabe voar? Vamos aprender, porque você vai voar. E ó, joga ele de novo. Percebe que tem mães e pais que não querem jogar os seus filhos do ninho? É que os seus pais fiquem, os seus filhos fiquem a vida toda no ninho? E aí o filhotinho de águia não quer voar. Está gostando do negócio, está saltando de bungee jump, Wi-Fi, né? A mãe vai, pega o cara, volta e tal, pô, mãe, de novo, mãe, vamos lá. Aí sabe o que a mãe faz? A águia, ela desfaz o ninho. Fala assim, meu filho, você não vai voar, né? Tá bom, quer ficar aqui no penhasco? Fica, fica sozinho. Você já viu a águia andando em bando? Já viu o filhote acompanhando a águia? A águia anda sozinha. Então, meu filho, ó, até agora a gente cuidou de você, te dei comida, e ó, tô rapando fora. Tentei te ensinar a voar, você não quis. Então agora, ó, tô tirando o ninho, se você quiser, faz o ninho pra você. Se você quiser, te vira aí. A nossa vida precisa desse ponto de maturidade, onde a gente sai do ninho. Nós precisamos crescer na maneira como a gente lida com as pessoas. Olha essa cena que Lucas, o próprio Lucas, que é o mesmo que descreve Jesus, ele descreve Paulo. Ele fala que Paulo chamou esse pessoal lá no porto e disse para eles, olha,
Agora, gente, eu entrego vocês a Deus e a sua graça. É Deus que vai cuidar de vocês. E fala que, tendo dito isso, ele se ajoelhou e orou por eles. Talvez a oração de Paulo foi: Pai, ajuda essa turma a crescer agora. Ajuda essa turma a continuar crescendo, continuar buscando o Senhor. E aí diz que todo mundo chorou muito. O pessoal abraçava e o beijava, porque foram 3 anos de ensino. E o que mais entristeceu eles foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Dá a impressão que já era a última vez, então eles não queriam perder nenhum instante. Eles vão até o navio junto com Paulo. Imagina eles na beira do cais. O navio partindo, Paulo olhando para eles, e eles voltando para Éfeso agora, e percebendo que eles vão ter que começar uma nova caminhada. Sabe qual nova caminhada? Eles agora precisariam se tornar cuidadores de outras pessoas. Eles iam deixar de ser pessoas apenas abençoadas para se tornar abençoadores. Querido, ser sério. Você quer amadurecer? Dentro dessa comunidade aqui há espaço para você cuidar de outras pessoas. Termina essa noite com algumas perguntas para você. Você já se rendeu? Você já entendeu? E você já se rendeu ao amor de Deus oferecido na cruz por você? Porque o começo é aí. Não tem como você tentar amadurecer por si só. Não tem como você tentar amadurecer com uma autossalvação. Não, eu dou meu jeito. Não tem como. Começa por aí, de você entender quem você é, entender o que Jesus fez naquela cruz, que você precisa dele, e que se você não se render a ele, você não vai conseguir abrir um processo de maturidade na sua vida. Começa por aí. Quando você se rende a esse evangelho, e você fala: Deus, eu preciso de ti nisso, eu me rendo a minha vida a Jesus. Quando isso começa a acontecer, Deus começa a fazer uma obra na sua vida aqui. É algo da parte dele, é ele que faz isso, não é você que faz, é ele que faz. Mas precisa começar aí, ó, se rendendo, compreendendo e se rendendo ao evangelho. Você que já creu nisso, você tem vivido esse discipulado de Jesus com intencionalidade, na direção da maturidade? Ou você é um cristão consumidor, cliente, religioso, que só quer para você, para você, para você? Você tem vivido a sua vida pensando assim: puxa, eu preciso crescer, Pai, Deus, me ajuda eu a crescer na direção da maturidade, tornar uma pessoa madura, uma pessoa com uma estatura como a de Cristo, na maneira como eu lido com as pessoas, na maneira como eu lido com a minha comunidade, na maneira como eu trabalho. Quando nós plantamos essa igreja de Lagoa Santa, nós não queríamos mais uma igreja, porque tem 200 igrejas na Lagoa Santa, gente. Eu acho que, como algumas poucas outras, nós queremos ser uma igreja de pessoas que levam a sério a vida com Jesus. Mas não pela sua performance, mas pela sua compreensão de quem Ele é e de que você só precisa dele. Embora tenha gente que discorda de mim, eu vou falar para o senhor de noite aqui nessa comunidade. Nós acreditamos que nós só precisamos de Jesus e mais nada. E mais ninguém. É só dele. Para se ter um relacionamento com Deus. Você tem pecados? Eu também tenho. Você tem problemas? Eu também tenho. Eu ainda não sou maduro para algumas coisas, eu também não sou. Você também não é, eu também não sou. Mas é só Jesus. É Ele que vale a nossa vida. Você que já tem andado com Jesus e se acha um cristão maduro e adulto, o que você pode fazer para assumir o seu papel dentro dessa comunidade? Porque eu tenho certeza que você já tem mais de 10 mil horas de sermão, por exemplo. Você já tem mais de 10 mil horas de escola dominical, de cursos. Mas você cresceu. Isso te deu muito mais de 10 mil horas. Por que você ainda acha que você é um filhotinho? Essa noite eu quero jogar você no ninho, para você voar.
Minha palavra para você é o seguinte: o que você pode fazer hoje para demonstrar que você está crescendo na direção da maturidade? Talvez você precise assumir um compromisso com algum ministério que você ainda não tem. Talvez você venha aqui e você só senta e vai embora. Tem muitas coisas que a gente precisa nessa comunidade. Você precisa assumir talvez alguma coisa. Talvez você precisa retomar alguma coisa que você deixou para trás. Se começou, não terminou. Talvez é hora de você retomar. Talvez você possa ser mais intenso na sua contribuição com a oração por essa comunidade. Mas talvez você possa ser mais intenso na sua contribuição financeira com essa comunidade. Contribuir financeiramente também é uma maneira de servir a comunidade cristã. Por que você não gasta os próximos 2 minutos conversando com Deus sobre o que você ouviu hoje à noite? Talvez hoje à noite você precise tomar uma decisão que ainda você não tomou. Talvez você acha que tomou isso, mas você ainda não entendeu isso. Talvez você precise tomar uma decisão de se render a Jesus nessa noite e falar: Jesus, eu quero me render a Ti. O Senhor morreu pelos meus pecados. E eu não tinha entendido isso até hoje, mas hoje eu entendi, eu quero me render ao Senhor. Eu quero crer que o Senhor morreu pelos meus pecados todos e me deu uma nova chance de viver diferente agora. Talvez nessa noite você precisa reconhecer quem Jesus é. O que Ele fez naquela cruz por você é suficiente para te reconciliar com Deus. Mas talvez você já creu. Hoje à noite você precisa tomar algumas decisões na direção da maturidade. Da maturidade, talvez, como você trabalha. Da maturidade, como você se relaciona com sua família. Da maturidade, como você se relaciona com seus filhos, com seu namorado, com sua namorada, com seus pais, com a sua igreja, com a sua cidade. Talvez hoje à noite seja um tempo de você deixar que o Espírito de Deus sopre sobre você e faça de você alguém agora cuidadora de outras pessoas. Talvez você precise deixar de ser cuidado apenas e você precisa ser cuidador. Talvez você precise deixar de ser apenas abençoado e passar a ser efetivamente fonte de bênção na vida de outros. Senhor, só o Senhor pode nos mover nessa direção. Quando a gente olha para Jesus, a gente não tem dúvida de que é isso que Ele quer de nós. Porque Jesus, ó Deus, Ele cresceu, Ele assumiu a responsabilidade dele sobre nós. Quando Ele podia dizer não, Ele disse: seja feita a tua vontade, ó Deus. Como sinal de maturidade de Jesus, Ele assumiu o cuidado sobre as nossas vidas, levando sobre Ele todos os nossos pecados, todos os nossos erros e todas as nossas culpas. Por isso hoje à noite, ó Deus, faz algo diferente em nós. Nos desperta desse sono espiritual. Nos move na direção de sermos pessoas que querem amadurecer, Senhor. E querem ser usados por Senhor em cada canto dessa cidade. Em cada lugar que a gente estiver presente, ó Deus. Nós queremos refletir a Tua maneira de ser. Porque nós somos Teus discípulos, nós queremos ser igual ao Senhor. Nos tira, Senhor, desse consumismo, desse religiosismo, desse negócio de apenas fazer parte de um entretenimento. Senhor, nos leva para uma posição mais realista, mais sólida. Nos faça sair do ninho, Senhor. Talvez tenha alguns de nós que há tanto tempo estão recebendo, chegou a hora de doar, chegou a hora de ensinar, de começar a dividir as cargas uns com os outros, de formar pessoas. Senhor, nos dá sabedoria como pastores e líderes para conduzir cada um de nós aqui na maturidade. Mas nos conduz também, Senhor. Faz da Comunidade Aliança uma igreja
Não que vai dominar o mundo, mas uma igreja que vai viver a plenitude do Evangelho nessa cidade. Quem sabe, Senhor? Quem sabe ainda na nossa geração nós vamos poder ver o Evangelho causando fissuras nas estruturas dessa cidade, quebrando tudo aquilo que não é de Jesus. Quem sabe a gente ainda vai ver uma cidade onde cristãos, discípulos maduros vão causar um grande impacto onde eles vivem. E essa cidade vai olhar para essa comunidade, para outras comunidades, e vão começar a perceber de fato uma igreja parecida com Jesus. Deus começa a fazer isso nas nossas vidas individualmente. Faz isso em nós. Que a tua graça, Jesus, que o grande amor do nosso eterno Deus e Pai, e que o Espírito Santo nos capacite e nos conduza a essa maturidade. Hoje, durante essa semana, para todos sempre. Amém. Bom domingo. Não, uma boa semana para você. Deus te abençoe, querido. Não se esqueça, você precisa voar do ninho. Deixa Deus te ensinar a voar.